Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso PowerCast, o seu podcast de capacitação, inspiração e ativação. Aqui você recebe mesmo lições práticas, testemunhos vivos de como homens e mulheres, empresários e profissionais têm conectado a sua vida de fé com seu ambiente profissional e de trabalho. Nós estamos aqui numa edição especial durante a conferência Eficiência do GKPN, uma conferência que está assim, abençoando muito as nossas vidas e que se você perdeu essa oportunidade, fica atento aí nas nossas divulgações, porque segundo semestre tem mais um evento poderoso para você estar aqui com a gente. Hoje eu recebo aqui um convidado muito especial, um amigo, um irmão, um pastor, um empresário assim, altamente gabaritado, que vem aqui nos abençoar tremendamente com seus testemunhos de vida, suas lições de sabedoria. Seja muito bem-vindo, Rodolfo Montosa. Obrigado, Renan. Uma alegria estar aqui. Tive o privilégio de participar do Power Summit. Tenho sido muito abençoado pelos programas e pela iniciativa que vocês têm tido de várias maneiras. Mas agora o privilégio de estar aqui no PowerCast, né? É muito bom, estamos aqui cercados de gente de Deus e gente de negócios, que não é tão simples você unir, achando que isso não se une, mas na verdade sempre foi o desenho de Deus. Então acho que nós estamos nesse momento resgatando que Deus sempre nos desenhou para empreendermos, porque Ele é um Deus empreendedor, Ele é um Deus de poder, né? Um Deus power, e nós temos que resgatar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, nas nossas emoções, aquilo que é necessário para vivermos a vida de plenitude que fomos desenhados para ter, né? Amém, obrigado, muito obrigado por atender esse nosso convite, Montosa. Olha, a palestra que o Montosa ministrou para nós aqui, uma mensagem, uma pregação, uma unção de poder mesmo que foi derramada, já está disponível aqui nesse canal. Então você pode, assim, assiste esse episódio e já procura aí essa mensagem do Montosa no Power Summit, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Montosa, empresário, ramo de consórcios, serviços, agro, pastor sênior, presidente da primeira igreja batista presbiteriana independente. Conta um pouco para nós dessa jornada. Você é um pastor empresário ou um empresário pastor? É uma boa pergunta, né? Na verdade, tudo começou nessa dimensão de trabalho ministerial quando eu tinha meus 15 anos de idade. Eu queria fazer teologia porque eu me sentia chamado para ser pastor. Ao mesmo tempo, eu queria me preparar para o mercado, né? Não sabia em qual posição, mas eu queria desenvolver alguma atividade profissional, algum negócio. E eu entrei numa crise muito grande. E naquela época foi interessante porque muitas noites, se aproximando o terceirão, né, que tinha que já decidir para fazer vestibular, uma pressão grande, eu demorava para dormir, tinha um quadro em frente à minha cama e às vezes eu orava olhando para aquele quadro, pedindo para Jesus aparecer ali, né? Senhor, me fala, o que eu vou fazer? Até que numa dessas noites aconteceu que o Senhor falou muito forte para o meu coração: fala com seu pai. E nunca conversei isso com meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito amigável e que conduziu sempre muito bem o lado como empreendedor e o lado no seu envolvimento com a igreja. Vou falar com meu pai, claro, como é que eu não pensei? Meu pai é autoridade sobre a minha vida. E fui conversar com ele, era mais de 11 horas da noite, bati na porta, eu vi, meu pai sempre dormia com o rádio ligado, então o radinho estava ligado, ele estava acordado, daí ele desligava, né? Quando ele dormia, ele, não sei como que ele fazia, mas ele dava um jeito de desligar, era o sinalzinho. Então estava ligado, luz apagada, bati na porta, meu pai falou para entrar, aí eu entrei: pai, eu tenho um assunto muito sério. Pensa aqui comigo, um jovem de 15 anos falando que tem um assunto muito sério, fala com o pai. 11 da noite que não podia esperar. Não podia esperar. Aí ele sentou na cama, acendeu o abajur. O que foi, meu filho? Falei: pai, eu tô com uma dúvida, faz muito tempo que eu tô com essa dúvida, não sei o que faço.
E aí eu expus para ele a dúvida, né? Aí meu pai ouviu atentamente o meu coração, meus movimentos talvez de olhares e aquela angústia que eu estava vivendo no momento. Ele falou: não, meu filho, vai ser muito simples. Você vai se preparar, vai fazer uma faculdade, vai aprender a trabalhar, vai aprender a se sustentar, vai aprender a se desenvolver no mercado, etc. E depois você vai se preparar e você vai ser pastor. O meu pai, em menos de 2 minutos, ele traçou o que seria o meu futuro, a minha caminhada. Quando depois, lá na frente, muitos anos, eu fui me formar em teologia, eu me lembrei dessa história dos meus 15 anos. Uau. Então foi muito legal. Eu entrei na faculdade com 16. Mudei-me para São Paulo, comecei a trabalhar com 17 e a minha carreira iniciou-se com uma carreira de executivo, trabalhando para empresas de consultoria, empresas internacionais, e depois eu migrei para a carreira de empreendedor. Mas sempre em paralelo, nunca deixei de me engajar na igreja, né? Como líder de jovem, cantar no louvor, ministrar, tocar, dar aula na escola dominical. Então sempre estive muito engajado em Londrina, a cidade de onde eu nasci, onde eu vim, e também quando eu estava em São Paulo, durante todo o meu período de faculdade, o período que eu trabalhei, sempre muito envolvido com a igreja. Então assim, na minha caminhada, essa junção de ministério e trabalho sempre foram muito articuladas. E quer saber? Uma sempre acrescentou para a outra. Eu não enxerguei de maneira assim... Hoje eu vejo com mais clareza, né? Por exemplo, na igreja você aprende muito a questão de se expressar, a questão, no caso da liderança e tal. São ativos que a igreja gera extremamente valorizados pelo mercado corporativo, né? Humildade, você olhar o outro, você dar espaço para o outro, algo sempre um relacionamento, busca de um relacionamento saudável, etc, né? E na empresa você tem uma série de ganhos, né? De aprendizados que contribuem muito para a vida ministerial. Então, de verdade, a nossa vida é uma só. E nisso foi um pouquinho da minha trajetória, falando em pouquíssimas palavras, né? Então hoje eu exerço o ministério pastoral com um olhar de processos, de sistemas, organizacional, de pessoas, entendendo leis, entendendo a parte financeira, que é a minha área de especialização, com muita tranquilidade, sem perder o objetivo, e ao mesmo tempo eu exerço a minha atividade empresarial com uma sensibilidade para pessoas, com coisas que o Ministério me traz e uma perspectiva que o Ministério me traz, do ponto de vista de propósito, que é muito rico, né? Então, nós temos um privilégio quando a gente compreende que esse é o desenho de Deus para as nossas vidas. Interessante isso, Montosa. Eu queria explorar um pouco mais, porque é comum nós vemos pessoas que entendem que tem um chamado, estão trabalhando, às vezes estão empreendendo e começam a achar, e é um achismo mesmo, que aquilo é concorrente, né? Uhum. Eu tenho que ir para um ou para o outro, eu tenho que tomar uma decisão, se eu vou ser empresário, se eu vou ser profissional, se eu vou servir na minha igreja, se eu vou por um caminho ministerial. Mas do seu testemunho, eu aprendo muito, e quem está nos ouvindo aqui também aprende sobre isso, que não se trata de um ou outro, mas se trata de fazer tudo com excelência, né? A palavra de Deus em Provérbios nos fala, né, sobre a excelência em tudo que a gente fizer. Ou seja, você não andou ansioso. Por mais que tivesse recebido uma palavra do teu pai, uma palavra de Deus sobre a tua vida, você não ficou ansioso e nem deixou de fazer o serviço na igreja com excelência, sem preocupar que dia que uma coisa ou outra iria acontecer, né? E na verdade aconteceram em paralelo e sempre foi. Você sabe que eu tenho aprendido, eu gosto muito de palavras, eu gosto de escrever, eu estou numa vibe de poema, então eu estudo muito palavras. Eu acho que tem uma palavra interessante que vai acrescentar bastante na nossa conversa. Se você estiver aí prestando bem atenção, pega essa. A palavra é negócio. Se você olhar e separar em dois, você vai ver né? Negação do ócio. O que
é a negação do ócio? É aquilo que te ocupa. Em algumas fichas de cadastro, você vai lá no hotel, né? Tá escrito assim, qual que é a tua ocupação, né? Em inglês é business, aquilo que também te torna busy, né? Que te torna ocupado. Então, o que é negócio? É aquilo que ocupa a tua mente, o teu coração, a tua agenda, aquilo que ocupa as tuas prioridades, né? Então, qual é o teu negócio? Qual é o nosso negócio como pessoas? Quando a gente entende, né, Jesus, quando era muito novo, tinha 12 anos de idade, eles foram para as festas de Páscoa e tinha toda aquela romaria, né, as famílias indo de várias partes lá de Israel para Jerusalém. A hora que eles voltaram, eles esqueceram Jesus. Perceberam 3 dias depois. O pai e a mãe voltam e encontram Jesus onde? No templo. Encontram Jesus no templo. E ele chega e, né, ô Jesus, né? Aí Jesus vira para, no caso, José e para Maria e fala, vocês não se lembram que me importa cuidar dos negócios do meu pai? Né? E uma das traduções usa essa expressão que é muito rica. Jesus, desde os 12 anos, tinha muita clareza que aquilo que deveria ocupar o seu coração era aquilo que traria impacto na sua geração. Então, quando a gente começa a perceber que o que vale nos ocupar é o que gera impacto, a gente vai muito além de uma atividade profissional, muito além de ganhar dinheiro, etc. Você pode até ter alguns objetivos, né? Até conta-se aquela pequena história do engenheiro que foi visitar uma obra e ele quis conversar com os trabalhadores. Ele pegou primeiro e falou assim, por que você trabalha? Aí o primeiro respondeu assim, eu preciso levar o leite para as crianças, né? Pô, que legal, né? Digno é o trabalhador do seu salário. Muito bem. Andou um pouquinho e pergunta o segundo, e por que você trabalha? Aí o segundo falou assim, doutor, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero um dia ser igual ao senhor, né? Puxa, que bonito, o trabalho realmente dignifica, ele amplia, ele nos gera crescimento social, intelectual, né? Uma carreira, que lindo, um bom motivo. Aí ele foi, perguntou para o terceiro, e o senhor, por que o senhor trabalha? Aí aquele senhor parou, olhou para um lado, olhou para o outro, doutor, essa construção nós estamos fazendo desse hospital vai ser muito importante para a nossa cidade. Eu até estou vendo aqui, talvez, eu espero não, mas de repente, né, entrando aqui no pronto-socorro e sendo atendido, quem sabe é minha filha, trazendo um netinho, né, a gente está aqui junto como família, doutor, eu trabalho porque isso é um propósito muito bonito, e aquele engenheiro caminhando na obra foi vendo, puxa vida, que coisa linda, né, são motivos nobres e são motivos que eles não se anulam, eles se somam, então ganhar dinheiro é importante, crescer numa carreira é importante e ter um propósito é muito importante. Mas você sabe que eu tenho meditado muito a respeito disso, numa perspectiva ainda numa outra esfera e que tem me trazido mais clareza. Por que eu trabalho? Quando a gente vai para Gênesis, a gente vê que o Senhor deu um trabalho para Adão. Ele falou o seguinte, Adão, é o seguinte, aqui no jardim você tem todo tipo de semente, você tem toda a árvore, você vai ocupar a terra. É o mandato cultural, né? Você vai expandir esse negócio. Então ele já tinha um trabalho de empreendedor. E ainda falou assim, olha, dá nome para os bichos, para os animais, né? Então tinha um trabalho que envolveria criatividade, percepção, entender a fauna, entender o jeito. E Jesus, né, o Senhor, vinha todos os dias passear no jardim para conversar. Sobre o quê? Sobre o que era a atividade, o que era a ocupação, o que era o trabalho de Adão. Desde Gênesis a gente vê isso. E quando você vai para Abraão, Isaac, Jacó, quando você vai para José, quando você vai para os muitos personagens, a gente percebe esse nível. Qual é? O trabalho é um local onde Deus quer se relacionar com a gente. Uau. Então, preciso ganhar dinheiro, preciso levar leite para as crianças. Preciso crescer, expandir, sim. Preciso ter carreira e expandir os meus horizontes. Preciso ter um propósito, preciso. Mas quando você descobre que o trabalho é um local de encontro com o Senhor,
E isso na prática acontece demais quando você está enfrentando problemas, aqueles intransponíveis, aqueles impossíveis, no trabalho, com situações adversas. Você faz o quê? Você vai orar. Quando você precisa tomar uma decisão, o que você precisa? Você precisa ter base, você precisa ter uma iluminação. Você vai pegar a palavra, vai ver histórias, vai se inspirar, vai pedir para o Senhor falar para o teu ouvido, né? Senhor, e agora? Vou para a direita, eu vou para a esquerda. Então, quando a gente começa a descobrir que a nossa atividade, aquilo que nos ocupa, é de verdade um ambiente onde o Senhor quer se relacionar com a gente pensa assim, o Senhor quer se relacionar comigo na igreja, então vem aqui para a igreja. Ok. Na célula. Ok. Mas é todo o tempo, 24/7, onde estivermos e o que estiver nos ocupando. Ali é o ambiente que o Senhor quer se relacionar. Você quer uma prova? Tem muitas, tá? Mas eu vou te dar uma. Qual é o salmo mais conhecido da Bíblia? É o 23, né? Como é que é o primeiro versículo dele? O Senhor é o meu pastor. Você vê que o salmo todo é a respeito de uma profissão. Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava vivenciando na sua profissão e transportando para a sua relação com o Senhor. Então, qual é o nosso Salmo 23? Eu já escrevi diversos Salmos 23. Eu escrevi na perspectiva de um capitão de um navio, na perspectiva de um chefe de cozinha, na perspectiva de uma pessoa que costura, de uma dona de casa. E eu escrevi também na minha perspectiva como empreendedor. E é uma coisa legal, quem sabe você que esteja aí acompanhando, não possa escrever o seu Salmo 23, né? Então, em vez de falar o Senhor é o meu pastor, se você for um policial, você pode falar o Senhor é o meu capitão, né? É o meu guarda. E ali você desenvolve todos os elementos que vêm do quê? Da sua atividade e da sua relação com o Senhor. Motós, isso é tão forte, porque das raízes da gente começar esse projeto e trabalhar Central Power Place, com o Power Moment, o Power Summit, aqui o PowerCast, exatamente mostrar esse testemunho vivo para as pessoas, porque nós vivemos uma sociedade que às vezes quer separar isso. E o cristão enxerga que ele tem que ter uma vida pessoal, uma vida espiritual. O espiritual é talvez um devocional, e na igreja, na célula. E a vida profissional, aqui não, são os meus dons e talentos que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi desse negócio. Tipo assim, Deus não está aqui eu me vejo. Exatamente, aqui sou eu, né? E quando eu me converti, uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando eu comecei, assim, Deus começou a mudar meu jeito de falar, naturalmente o jeito de agir. Quantas pessoas, na época eu estava inserido numa organização muito grande, e várias pessoas vinham falar comigo, você se converteu, poxa, agora você é crente. Eu também sou. E eu virava para ele, mas você? Nossa, mas não acredito. Você respondia bem, hein? Se você não me fala, eu não ia descobrir nunca. E como as pessoas, líderes e profissionais, têm tratado as suas vidas de maneira separada. Quando você traz isso, você traz uma iluminação sobre essa questão, né? Nós somos um ser integral, né? E um pouquinho dessa influência na história foi influência de um pensamento grego dualista, né? Separando aquilo que é abstrato, espiritual, daquilo que é concreto, aquilo que faz parte dessa vida visível. Mas nunca foi visão bíblica. A visão bíblica sempre foi integrada. Quando nós temos a expressão shalom, por exemplo, shalom é uma expressão que diz paz de uma maneira total. Então é na sua saúde física, é nos seus relacionamentos interpessoais, é na sua família, é nas suas finanças, enfim, na sua alma, nas suas emoções, mas também no seu ambiente de trabalho, na sua cidade. O desejar paz, né, nessa perspectiva de Shalom, que é uma visão que veio da herança judaica bíblica e que se transporta para o Novo Testamento em Jesus, ela é para a vida toda. Então, quando a gente separa, a gente perde. E essa desconexão faz parte de muito sofrimento e dessa inconsistência, né? Eu não posso ser alguém na empresa diferente de alguém no púlpito, diferente de alguém em casa, né? Eu sou o mesmo. Então, o meu testemunho em casa tem que ser o lastro do meu testemunho no púlpito, quando eu falo, e tem que ser também visto no meu testemunho na empresa.
E eu não posso... E as pessoas têm sofrido muito, porque quando você separa, é como se arrancar teu braço, né? Não vai dar, não vai ser bom. E então, eu penso que o desafio é retomar, resgatar, integrar e fazer com que a gente tenha essa coerência, essa consistência, essa integridade, e isso tem a ver com santidade. Santidade, eu gosto de enxergar a palavra santidade em duas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva do ouro, 24 quilates. Lembra do ouro? O ouro tem uma medida, né, de pureza, 24 quilates. Então, se você pega um ouro de 12 quilates, por exemplo, o que significa? Metade é ouro puro e outra metade são outros metais. Então, o valor diminuiu, porque você acrescentou alguma coisa que não é ouro, mas ele tem aquela cara de ouro, mas não é ouro, né? Então, o ouro puro, alguma coisa foi acrescentada de 12 quilates ou 18 quilates, etc., que perdeu aquela pureza total. Então, eu preciso entender o que foi acrescentado na minha vida que me tirou os 24 quilates, né? Então, para eu poder retirar isso. E a outra perspectiva de santidade é uma perspectiva do alimento integral. O alimento integral é aquele que, quando ele é ingerido de uma maneira inteira, a gente tem todo o benefício, né, da sua consistência, das suas vitaminas, dos seus elementos que nutrem. Aí você vai separando, vai processando ou multiprocessando. O que você está fazendo? Você está tirando, às vezes fica até mais, entre aspas, gostoso, só que não serve para nada. Você está ingerindo e tem que ingerir muito mais para poder o corpo ser suprido, né? E aquilo que você está ingerindo também está te prejudicando, né? O alimento multiprocessado é o oposto do alimento integral. Então, na nossa vida, algumas coisas foram acrescentadas. Na nossa vida, algumas coisas foram tiradas. E a santidade, a vida integral, ou a vida de pureza, ela é eu expurgar aquilo que foi acrescentado, que não é um valor do Senhor, e eu acrescentar ou retomar aquilo que me foi roubado, resgatado. E uma das coisas que tem sido roubadas é essa mentalidade, esse mindset de que no ambiente de trabalho é diferente. Não é diferente. Porque se no ambiente de trabalho você tiver que quebrar algum valor que você crê do fundo do seu coração, você vai estar se rasgando e a conta vem. A conta vem na alma, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão assustadas, as pessoas têm medo, as pessoas não são verdadeiras, se tornaram hipócritas. Por quê? Porque acham que lá é de um jeito e aqui é de outro. E precisamos resgatar tudo isso. Eu acho que essas iniciativas Power, né, que estão sendo, elas também têm esse objetivo desse resgate àquilo que é uma vida plena que o Senhor tem para nós, para todos nós. Uau, meu Deus, ó, se prepara porque tá só começando. Montosa, uma coisa que às vezes nos faz refletir muito, né? É sobre a bênção de Deus, uma dúvida que as pessoas constantemente têm sobre os negócios. E aí você tem pessoas que às vezes entendem que é uma barganha, né? O que eu posso dar para Deus para Ele poder me abençoar? O que eu faço para Deus para receber de Deus? Eu sei que os seus negócios são negócios extremamente prósperos na área de consórcio, na área do agro. Mas como é que foi esse processo? Porque às vezes é fácil olhar, tem pessoas que vão assistir e falam assim, mas é fácil para um cara como Montosa falar, é um pastor bem-sucedido, é um empresário bem-sucedido, é fácil para alguém assim testemunhar de Deus, das coisas de Deus. Ele não sabe a minha situação, ele não sabe o que eu estou passando, ele não tem noção do momento da minha empresa. Como é que foi essa jornada? Como é que tem sido essa jornada? Essa jornada, ela tem sido sempre muito desafiadora, né? A gente tem os picos, a gente tem os vales. E você não vê nada produtivo nos picos, na montanha. A gente só vê a produção nos vales. Então, os vales
eles são onde as nossas raízes são mais aprofundadas, onde vem o melhor da gente. Quando a gente passa por uma dificuldade, é onde a gente cresce mais. Não tem jeito. Eu tenho um tio que mora no interior de São Paulo e ele mora num sítio. No município de Espírito Santo do Pinhal, onde meu pai nasceu, onde eles nasceram. Desde criança eu ia para lá. E eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de visitá-lo. E nesse sítio, ele tem umas árvores chamadas jequitibá. Não sei se você já viu alguma. Sim. Jequitibá, em Tupi-Guarani, significa gigante da floresta. Então, o que é? Você tem a floresta... E aí o jequitibá, ele se distancia de toda a copa das árvores. Ele é muito alto. E uma das árvores que ele tem, e isso está certificado pela Unicamp, eu gosto de ir de lá no meio da mata, junto com ele, né? E a gente fica debaixo daquela árvore. Um jequitibá que tem comprovadamente 2.850 anos. Pensa aqui comigo. 2.000 anos a gente chega em Jesus, né? 850 anos você quase está chegando em Davi, quase está chegando lá, muito longe na história. Você olha para a árvore e o tronco do jequitibá, ele é bem uniforme, ele é bem reto. É aquele tronco que você precisa de umas 4, 5 pessoas abraçadas. E linda a copa, você olha assim de baixo, ele bate mais ou menos uns 100 e pouquinhos metros agora. Uau. De altura, né? Um prédio de 30 e poucos andares. Mas quando você olha para baixo, as raízes, elas são muito espessas. Você não consegue abraçar as raízes saindo. E elas são muito profundas. E nos momentos de seca, elas crescem na busca da água. Então, as dificuldades que esse jequitibá passou nesses 2.850 anos só foram realmente suplantadas por conta das raízes se aprofundando. A nossa vida não é muito diferente. Então, de verdade, quando a gente vê uma árvore para cima, a gente precisa ver a raiz para baixo. Então, 2.850 anos, muita coisa passou nisso. Meu Deus. Né? Pensa aqui comigo. Vai falar que fácil, essa árvore está aí. Porque as árvores do lado também estavam, mas não tinham profundidade de raiz. Qual então é a diferença? É a profundidade da raiz. Se a nossa vida estiver se aprofundando no Senhor, de verdade, se aprofundando naquilo que a palavra diz, se aprofundando na vida de oração, se aprofundando nos nossos relacionamentos, amando ao Senhor acima de tudo e amando ao outro como a nós mesmos, se a gente estiver se aprofundando nisso, pode vir a tempestade que vier. Você vai continuar crescendo. Então, olhar o momento tem que nos conduzir à reflexão de olhar a profundidade das nossas raízes, né? Então eu penso que, não sei se é uma mensagem que ajuda, né? Às vezes a gente é muito metafórico, né? Mas eu acho que é tão rica e eu sempre procuro ver, Senhor, estou enfrentando uma luta, eu quero me aprofundar. As minhas maiores e mais intensas orações foram nas maiores e mais intensas adversidades. Então, e tem uma coleção de adversidades. Mas eu olho para as adversidades hoje, né? Quando você está passando por uma, não é tão simples. Mas obrigado, Senhor, porque aqui eu acreditei mais nisso, eu te busquei mais naquilo, eu fiz mais jejum, eu orei mais, eu busquei mais sabedoria, eu busquei mais pessoas para intercederem comigo, para me acompanharem, né? E nesse livro que eu acabei de escrever, que se você me permite, eu posso colocar aqui, Como Orar, eu conto algumas experiências de momentos muito difíceis e como isso impactou na minha vida. Nós fomos feitos seres orantes. Deus inventou a oração e pôs dentro da gente. E quando vem um momento difícil, o nosso ser clama ao Senhor, não é assim? Então, a vida de oração, efetivamente, tem que ser alguma coisa que se torne um estilo pleno em todo o tempo sobre nós, né? Então, hoje, eu não consigo ficar menos de um devocional com menos de 1 hora por dia. Não consigo.
Até esses dias alguém me perguntou, mas como é que você consegue, uma agenda tão grande, encaixar a oração? E eu pensei assim, bom, na verdade é o seguinte, eu tenho que encaixar o resto. A oração não pode ser negociável. Se a minha vida ali, diária, nessa busca intensa, pessoal, com tudo desligado, só o meu coração conectado, tiver em ordem, tudo mais fica em órbita, né? Primeiro lugar, o reino de Deus, né? Primeiro lugar, o coração de Deus. Buscando isso, as demais coisas são acrescentadas. E a gente tem escutado muito aqui sobre fazer o óbvio, né? E às vezes é difícil entender e praticar isso, porque o que você está falando deveria ser o óbvio, ou é o óbvio. Mas no meio das atribulações, a gente presta atenção em tanta coisa, como Pedro ali, quando estava andando sobre as águas, de repente ele tira o foco do Senhor e começa a prestar atenção na tormenta. E aí começa a afundar, né? Naturalmente ele afunda, né, Maltosa? É. As pessoas, no seu dia a dia profissional, muitas vezes elas se deparam com situações que vão confrontar fortemente valores e princípios, ou que elas têm de uma caminhada com o Senhor, ou que elas aprenderam quando elas começaram uma caminhada. E eu acredito que você já deve ter passado por isso, porque você, além de estar nos seus negócios, você também conduziu, participou aí, né, de uma questão legal, da construção da legislação dos consórcios, né? Você já se viu numa situação assim que confrontou fortemente seus valores e princípios, Antônio? E como é que você se comportou e agiu naquela situação? Muito bem. Bom, tem muita história para contar aí, né? Nós passamos um período, eu vou tentar ser muito breve, que a gente tinha muitas ações no judiciário contra a nossa empresa e contra todas as empresas do mercado. Por quê? Porque o nosso sistema de consórcios, ele era regido por normas. Então, na nossa hierarquia de leis, eram normas infralegais. E aí, quando um consumidor se sentia lesado, ele chegava com o Código do Consumidor. E quando chegava perante o judiciário, a nossa defesa era com base em normas infralegais. E o juiz olhava aquilo e falava, não, mas isso daqui... o que fez isso? O Banco Central que emitiu essa norma, nós estamos obedecendo. Não, mas isso é infralegal. É uma relação consumerista, tem a lei do consumidor e simplesmente sentenciava contra nós. Nós passamos um período que o sistema estava fadado a desaparecer do Brasil por completo. Ou seja, extinguir o modelo de consórcio. Acabaria, porque você não tinha sustentabilidade, não tinha segurança jurídica, né? O sistema de consórcios, ele precisa ser compreendido como uma relação tripartite. Você tem o consorciado, a pessoa que fez aquele contrato individualmente. Você tem a administradora, que vai fazer as cobranças, vai realizar as assembleias, acompanhar a contemplação, etc. Tem um trabalho. Só que a relação não é só bipartite. Tem um terceiro elemento aqui, que é o grupo de consórcio. Então, quando aquele consorciado é contemplado, de onde que veio o dinheiro? Veio dos demais consorciados que colocaram seu pagamento, ele foi por sorteio ou por lance, ele foi contemplado. Então ele deve, não para a administradora, ele deve ao grupo, aos demais componentes. Muito bem. Mesmo que a gente explicasse isso era infralegal. O juiz não enxergava, ele enxergava somente uma relação bipartite. Não, tem aqui um consorciado e tem vocês, então faça isso, faça aquilo. Não, mas senhor juiz, tem um grupo, isso é mais ou menos como administração de condomínio. Se você mora, por exemplo, num condomínio, né, você tem os seus vizinhos, né? Quando você deve, você não está devendo para a administradora do condomínio, você está devendo para os seus vizinhos. Eles estão pagando a energia para você subir de elevador, para você descer de elevador, e assim vai, né? A administradora está exercendo um mandato, né, por procuração dos demais vizinhos para te cobrar, e assim vai, né? Então, assim, por analogia, acontecia com o consórcio. Foi aí, então, quando eu fui chamado em 2005 para me tornar o presidente da Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. Nas minhas orações, falei, Senhor, nós estamos sofrendo, o sistema vai acabar. Foi quando o Senhor colocou claramente uma bandeira de termos uma lei para o sistema. Eu voltei lá para os companheiros que me chamaram, né, e falei, olha,
eu agradeço o convite, mas eu só aceito o convite se for essa a bandeira, se for essa a agenda. E todo mundo gostou, mas ninguém acreditou. Por quê? Porque já se tentava ter a lei desde o início de 1970, e nunca se tinha conseguido. E ali foi uma longa história, passamos aí 3 anos e meio, quase 4 anos, e o Senhor foi abençoando, primeiro no Senado, depois na Câmara, para a gente tramitar a lei até eu entregar a presidência com a lei pronta, né, divulgada e devidamente publicada e funcionando, né? E com isso a gente passou a ter uma segurança jurídica. E o sistema saiu de um platô aí de 2 milhões e meio, 2 milhões e 800 mil consorciados, hoje está batendo 11 milhões e meio. Uau. O sistema de consórcio hoje responde a 5% do PIB no Brasil. Né? A cada 2 motos, uma por consórcio, a cada 3 automóveis, um por consórcio, a cada 3 caminhões, um por consórcio, a cada 5 imóveis do sistema financeiro da habitação, nós já temos um por consórcio. Então, assim, crescendo nos vários segmentos. Por quê? Porque geramos uma estabilidade jurídica, e aí os players vieram e estão sendo fortalecidos e está sendo muito bom todo esse caminhar. Mas esse caminhar tem muita história do relacionamento com Deus, por isso que eu falo com muita convicção que a nossa vida de negócio, a nossa atividade é o lugar onde o Senhor mais quer falar com a gente, mais quer se manifestar e mais quer demonstrar a sua graça e o seu poder em nós e através de nós. E então, não importa o que você esteja vivendo e as situações difíceis que você esteja vivendo, o Senhor sabe cada uma delas e Ele quer pegar na sua mão e te conduzir por esse momento para que você experimente a graça, a misericórdia e o poder dEle, né? E à medida que isso acontece, sabe qual é? É a medida do nosso quebrantamento de coração, né, da nossa entrega, da nossa rendição a Ele. Então não perca tempo, entregue-se com todo o teu coração ao Senhor e você vai ver maravilhas acontecendo. Uau, e esse testemunho ele traz uma base de uma confiança muito grande em Deus, né? Porque você recebe essa palavra e desde 1970 dezenas de pessoas provavelmente passaram por isso e não deram certo. Você entende isso, recebe essa palavra de Deus e acredita e confia que era aquela direção e faz daquilo uma missão da sua vida para fazer aquilo se tornar realidade, né? E eu imagino que muitas coisas se levantaram nesse processo, né? Com certeza. Eu conto algumas dessas histórias num livro que eu escrevi chamado Crônicas de uma Lei. E ali eu tenho episódios muito interessantes. Eu posso contar um rapidinho? Pode, claro. O projeto precisava ser pautado e o presidente, na época da comissão, era o senador Antônio Carlos Magalhães, bastante conhecido, bastante poderoso e bastante difícil de você acessar, né? É um homem que para você chegar e conversar não é uma coisa simples, né? E naquele momento eu precisaria fazer uma reunião com ele, porque já tinham passado uns 4, 5 meses e o projeto nosso não era pautado. E consegui agendar finalmente uma reunião com o senador Antônio Carlos Magalhães. Pensa aqui comigo, né? Como que eu estava, o que eu vou falar, como é que eu vou contar a história, como é que eu vou pedir, né? Para ele pautar os argumentos, né? Então, como é que eu me faço ser ouvido, né? E ali aconteceu que a pessoa que conseguiu o agendamento até foi junto. E nós chegamos para aquele momento, ele estava saindo do plenário do Senado. E a sala dele era mais próxima do plenário. Ele veio andando bem devagarinho, e aí a pessoa o cumprimentou, eles eram amigos, e me apresentou, esse é o presidente da ABAC, né? Veio conversar com o senhor sobre o projeto dos consórcios. Ele olhou para mim, jovem, né? E realmente eu era bem mais jovem do que eu sou, né? E tal, presidente. Ele me chamou de presidente, e fomos andando. No que nós fomos andando e entramos na sala dele, a sala dele era revestida de fotografias do filho que tinha morrido. Eu não sei se você se lembra, né? Uhum. E aquilo me chamou a atenção. A gente foi conversando trivialidades e me chamou a atenção. Quando nós sentamos, ele virou para mim e falou assim: presidente, eu
preciso pedir uma licença, porque o meu neto vai dar uma entrevista e eu gostaria de assistir. Ele se referindo a mim, né? O senhor se importa? Ele me chamou de senhor, né? Falei, poxa, presidente, vamos assistir juntos, se eu puder assistir. Não, claro. Aí o assessor dele ligou a televisão e o neto dele, que leva o nome dele, né? Deu uma entrevista assim muito boa, porque ele é muito articulado, né? Fala muito bem, o entrevistador ali perguntando, ele se saindo muito bem, até que acabou a entrevista. E eu ali, né? A cabeça mil, né? E agora, o que eu vou falar? Como é que eu vou argumentar, né? De repente, ele vira para mim e fala assim, um sorriso estampado, eu elogiei o neto dele, né? E ele pergunta assim, onde é que nós estávamos? Na hora, rapaz, você sabe que estava totalmente fora do meu programa. Eu nem sei como é que eu falei isso, a não ser por uma direção do Espírito Santo. Eu virei para ele e falei assim, senador, a gente estava para tirar uma fotografia, porque eu não posso sair daqui sem uma fotografia com o senhor, que eu tenho certeza que o senhor vai pautar o projeto de consórcio, que ele é muito importante para os consumidores do Brasil. Ah, é? É. A minha gravata tá boa? A hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, será que eu vou tirar foto mesmo? Ele virou para o assessor dele e falou assim, pode pautar o projeto. Nós levantamos, tiramos uma fotografia, nos despedimos e saímos. E esse foi o diálogo e a discussão. Agora pensa aqui comigo, se eu não conseguir enxergar que é Deus que fez isso, é muita tolice da minha parte. Seria muita tolice da minha parte. Preparado com tantos eu argumentos. Tinha lá 3 dias, 4 daquilo, ele vai levantar aquilo, eu vou pensar naquilo outro, ele vai contrapor isso. Mas o Senhor fez de uma maneira tremenda. Por quê? Porque Deus tem grande prazer em se relacionar conosco na nossa caminhada, na nossa jornada, nos nossos negócios, quando o nosso coração está totalmente rendido a Ele. Uau, que testemunho, Montosa, que testemunho, meu Deus, obrigado por poder compartilhá-lo, e já fica mais uma dica de leitura. Crônicas de uma Lei. Crônicas de uma Lei. Na verdade, no final eu ia te pedir uma indicação de livro, você já está recebendo várias indicações de livro aqui do Montosa, aqui, ó, já pega o Como Orar, Crônicas de uma Lei, pode se preparar que vai saindo mais, pode ir anotando aí. Montosa, e nessa jornada, como é que foi conciliar um ambiente de trabalho? Você é um pastor, um homem de Deus, uma vida de caminhada com o Senhor. Como que foi conciliar o ambiente de empresa? Porque muitas vezes nós vemos muitas pessoas falarem, cara, não dá para mim poder fazer um power moment na minha empresa, porque muita visão, eu evito de falar coisas do Senhor, levar qualquer coisa de oração na minha empresa. Como é que foi essa jornada? Como é que tem sido essa jornada nos seus negócios? Você, nesse ponto, você traz uma separação, você traz uma união. Como que funciona isso no seu dia a dia? Eu percebo e eu valorizo as iniciativas feitas pelo próprio pessoal que trabalha na empresa. E tem momentos onde eu me apresento, reúno a turma, faço oração, faço um momento power, mas eu gosto e valorizo e dou apoio às iniciativas que acontecem naturalmente. Não tem como a pessoa, ao trabalhar na empresa e entender que eu sou o CEO, fundador e CEO da empresa, sem me associar à minha fé, porque quando você entra no meu perfil do Instagram, eu só falo de Jesus, só falo da fé, ali eu não falo de negócio. Então é muito comum a pessoa que vai fazer negócio comigo, você vai pesquisando, deixa eu ver o que ele tem para falar, e vai ouvir de Jesus, né? Então isso já está impresso. E na empresa a gente tem tido experiências assim extremamente impactantes das pessoas conhecendo Jesus a partir dos próprios colegas que conhecem Jesus. Porque essa é uma dica boa que eu ouvi uma vez e eu falo sempre que possível, né? Se você quer conhecer mais a Jesus, fica pertinho de quem anda com Jesus. É uma coisa simples, né? Mas ela é muito poderosa. Então isso acontece de maneira mais natural, mais orgânica, não exatamente como um estabelecimento de um programa da empresa, para não cair naquela, ok, então eu faço isso porque eu vou ser visto daquela maneira. Isso perderia a genuinidade, a veracidade, né, daquele fato.
Então, mas eu procuro estimular bastante. E tem acontecido e tem sido muito bom. Colegas discipulando colegas, colegas falando de Jesus para colegas, colegas testemunhando na vida com Deus para colegas. Isso é muito poderoso. Uau, que lição. Obrigado. Nessa jornada, nós já escutamos um pouco aqui Montosa pastor, Montosa família, empresário, presidente da associação, líder de ministérios. Como conciliar isso tudo sem deixar, por exemplo, que é muito normal, que a família pague um preço alto pela ausência, ou que o negócio sofra com isso? Como é que tem sido, como é que foi essa jornada de conciliar todas essas atribuições, Montosa? Aí você precisaria conversar com a minha esposa e com meus filhos, né? E seria bom, porque de verdade a prioridade para a família ela é maior, eles sabem disso, e em muitos momentos, quando eu tive cheques, eu prefiro perder um contrato do que perder um filho. O contrato eu busco outro, o filho não. E quando você tem isso muito claro, esse é um prato que você não vai querer deixar cair, né? Se a gente é meio malabarista de pratos, esse é aquele que você nunca pode deixar cair. Se a empresa quebrar, eu me refaço. Mas se a família quebrar, é complicado, né? E então, nada aqui vai justificar a falência na família. Então, a família, eu estou casado há 37 anos e nossos 3 filhos estão casados, ainda nenhum deles teve filhos, então não temos netos. Mas em momentos extremamente importantes e críticos, Deus me deu a graça de perceber, de abandonar às vezes uma reunião para falar, não, eu preciso ir lá, que a minha filha está passando uma situação, meu filho está passando uma situação. Não somente nesses momentos onde a dor é gritada, mas momentos preventivos, de estar junto, ser um amigo, né? E estar em momentos importantes na vida dos filhos e constantemente com a esposa, né? Então, o meu relacionamento com a Cibele, ele é nutrido por muito tempo junto. Então, a gente compartilha, a gente curte estar juntos, viajar juntos. Então, isso são estratégias que a gente foi usando ao longo da caminhada que sempre fez com que o nosso coraçãozinho ficasse bem afinado. Ela também, como médica, teve momentos muito intensos na caminhada dela. Teve um momento que ela dava plantão em 3 hospitais. Pensa aqui comigo, que não é fácil, né? E como ela cuidava de UTI pediátrica, muitas eram as vezes que ela chegava com o coração muito pesado. Porque eu posso chegar com o coração que eu não fiz um bom mês, mas às vezes ela chegava que aquele paciente morreu. Então, o peso da natureza dos problemas o dela era muito maior, né? Que ela lidava com situações extremamente críticas. E então também eu tinha que ser um apoio para ela, como ela também um apoio para mim nos momentos de adversidade. Então, essa construção é uma construção muito inteligente, muito de Deus, e é necessária para que a nossa caminhada ela tenha sempre oxigênio, seja fluida, seja boa, seja agradável, né? Então a família é sempre essa ordem. O relacionamento com Deus em primeiro lugar, a família na sequência e na ordem, primeiro esposa e depois filhos e depois as demais atividades. Se isso estiver alinhado, pode saber que não vai dar problema não. Uau! Muito forte isso. Mas nessa jornada, Montosa, você conseguiu, você equilibrou aí esse prato, né? Eu também gosto dessa analogia dos pratos. Mas de que maneira isso acabou se conduzindo? Por exemplo, você, um homem de negócio, pastor, algum deles seguiu essa carreira profissional com você ou ministerial? Como é que foi o encaminhamento, o direcionamento dos filhos? É muito interessante porque Cibele e eu sempre demos uma liberdade, um espaço para os filhos escolherem o seu caminho.
É muito comum muitos pais projetarem os filhos. Meu filho, estou construindo tudo isso para você. Então o pai quer que você esteja aqui comigo, né? Então acaba jogando um peso e nós entendemos um pouco diferente. Até porque ela, sendo médica, eu, empresário, ela também é pastora, eu também pastor. Nós temos no ministério comum, mas na atividade profissional, caminhos bem distintos. Então a gente tinha essa liberdade entre nós mesmos, né? E nesse caso, a nossa mais velha, desde adolescente, queria fazer administração na mesma escola que eu fiz e queria talvez seguir um caminho parecido. Aí ela fez essa trajetória, ela entrou no mercado através de empresas de consultoria, bem parecido com a minha carreira, mas de repente o Senhor a chamou para alguma coisa diferente. Hoje ela é a CEO de uma organização não governamental que trabalha com educação. Então ela migrou, né, de um caminho, vamos dizer assim, empresarial, mas usando habilidades de liderança, de gestão para atender escolas, chama Ensina Brasil. E ela está se desenvolvendo muito bem como a CEO dessa organização. A nossa segunda filha, a Giovana, ela sempre foi muito ligada em moda. Quando ela era pequenininha, tipo 4, 5 anos de idade, ela chegava em casa e falava assim: mãe, você viu o sapato da tia? Como é que pode, né? Reparar o sapato da tia. Porque ela era muito ligada nesses assuntos. Quando chegou a época da faculdade, ela quis fazer moda. Nós demos o maior apoio para ela. Ela entrou em moda. Ela começou a trabalhar no mercado como estilista, ela entrou numa grande organização, uma empresa grande chamada Restock, que tem várias marcas conhecidas. Ela estava em uma dessas marcas, chamada Bobô, como a estilista da malha. E aquele desenho que ela fez naquela temporada teve muito sucesso, mas Deus pegou e a chamou para o ministério. Olha só. Ela deixou a carreira, foi para a África, e lá o Senhor trouxe clareza e ela fundou um ministério que se chama Rafura, que tem a primeira base foi no norte do Quênia e funciona no norte do Quênia, e a segunda funciona em Londrina, e agora ela está se preparando para expandir. E esse trabalho é voltado para mulheres em vulnerabilidade, ensinando a costura, o bordado, produção, né, mas também trabalhando a alma, porque essas mulheres chegam destruídas na estima, nos pensamentos, e também o coração, através de um trabalho pastoral muito intencional, apresentando Jesus. Então ela migrou para essa atividade. E o terceiro, que é o Gustavo, ele também, né, tomou a decisão de fazer administração, acabou optando pela mesma faculdade que eu fiz. Aí ele foi para o mercado de trabalho e desde o início do ano passado, na caminhada dele, ele estava seguindo em empresas lá em São Paulo, mas aí ele veio trabalhar comigo e está numa trajetória muito legal. Hoje é gerente de projetos da empresa e desenvolve uma série de frentes de inovação, tanto no aspecto de mercado, de comercial, quanto também no aspecto operacional, de excelência. Então, estamos trabalhando juntos, está caminhando muito bem. Então, cada filho, Deus foi conduzido de uma maneira, e nós como pais não nos projetamos nos filhos, né? Deus deu essa graça de entendermos, discernirmos isso e apoiarmos eles na caminhada. Uau, isso é poderoso, né? Porque os pais muitas vezes acham que tem uma obrigação de encaminhar os filhos, né? Eu sou pai de 4, né? Te contei daquela vez que a gente teve junto, acho que o Samuelzinho não tinha nascido ainda. Eu acho que não. Hoje são 4 já, né? Parou por aí ou vai continuar? Eu brinco que a esposa desanimou, mas nós chegamos num consenso que 4 era o nosso número. Então tá bom. E tem sido uma bênção, né? Vitória com 12 anos, Benício com 7, Sara com 5, agora Samuelzinho fazendo 1 ano. Começou a andar essa semana, tá uma loucura dentro de casa. E às vezes como pai eu olho e fico, né? A gente fica pensando, né? E aí, como que eu vou incentivar, como é que eu vou conduzir? Mas nessa trajetória fica claro para mim que você ensinou aquilo que era base, aquilo que era princípio, aquilo que era alicerce, né? E apoiou eles no caminho que eles quiseram seguir, né? Que bênção. Montosa, agora
é o momento que a nossa audiência fala assim: já tá acabando. Pois é, nós poderíamos ficar aqui por quanto mais tempo te ouvindo, recebendo de você esses ensinamentos, mas eu queria que você trouxesse para nós, então, uma mensagem de capacitação, de inspiração, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre essa visão de unir família, fé, trabalho. O que você poderia trazer como uma mensagem central e final aqui para nós? O Senhor conhece a sua vida melhor que você. Desde o ventre do nascimento, Ele já estava com os olhos voltados para você. Ele conhece cada batimento cardíaco na sua história. Se hoje você pudesse perguntar para Ele: Senhor, como é que estava o meu coração no dia tal e tal, na hora tal? Ele sabe. Por quê? Porque o olhar dele está muito atento a você. Por que Ele se importa? Porque Ele te ama. E por que Ele te ama? Ele quer depositar, derramar sobre a tua vida tudo aquilo que Ele conquistou em Cristo Jesus. Todas as bênçãos celestiais já conquistadas em Cristo já estão disponíveis. O que Ele precisa? Do teu coração se rendendo, reconhecendo isso, se entregando, desejando, com fome, com vontade. Se você estiver nesta posição, pode aguardar que você vai ver maravilhas na sua vida pessoal, familiar, na sua vida profissional, empreendedora, porque você abre a chave que libera aquilo que Ele tem para depositar. Então, não perca tempo. Se renda, se entregue, deseje. Quando eu era, desde pequeno, a minha mãe me ensinava assim: do que adianta você ter um banquete se você não tem apetite? Então agradeça o banquete e agradeça o apetite. Que o seu apetite seja pelo Senhor acima de tudo, para você desfrutar dos melhores banquetes que Ele tem para a sua vida. Amém, amém. Muito obrigado, Montosa. Renan, obrigado Como a você. indicação de livro, né? Nós vamos ficar aqui com a indicação central, né? Do Como Orar. Um encontro surpreendente com o Eterno. Onde que as pessoas encontram esse livro, Montosa? Na Amazon.com tem vários locais que vendem aí na venda online, né? Só digitar o livro, colocar o autor que você vai encontrar. Ótimo, ó. Eu já vou garantir o meu, então assim, já procure o seu também e vamos nos inspirar, nos ativar, nos capacitar por aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida desse homem, esse homem de Deus, que tem sido mesmo uma referência e um marco de transformação nessa geração. Montosa, muito obrigado por carinhosamente aceitar o nosso convite, por tirar esse tempo tão precioso aqui conosco. Obrigado mesmo, agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui com você e a você por ter aceitado esse convite. Renan, eu que agradeço e você já vai ganhar o teu livro aqui, ó. Eita, tá vendo? Obrigado. Pelo seu carinho aí de estar pacientemente me ouvindo, me entrevistando, né? O pastor Paulo Mazzoni é um dos que endossa o livro. O pastor Elias Dantas também endossa. O prefácio está sendo feito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. É um livro que está muito bem referenciado em outros irmãos também, né? Obrigado, então, você... que o Senhor continue te usando, abençoando poderosamente e com toda essa família grande, né? Amém, amém. Você é um presente de Deus para nós, para essa igreja, para esse ministério e certamente para todos aqui que nos assistem, que nos ouvem. Olha, se você foi abençoado aqui nesse episódio, é hora de você retribuir. É hora de você pensar em, no mínimo, 3 pessoas que precisam também receber essa mensagem, que precisam escutar aquilo que você ouviu hoje que te impactou. Então, terminando agora, você vai pegar e vai encaminhar para no mínimo 3 pessoas que precisam, que podem também ser abençoados agora por você. Se você ainda não curtiu, ainda não está se inscrito nesse canal, por favor, faça isso agora, porque você vai ficar aí atento a tudo que nós estivermos avançando aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Deus te abençoe muito. Até o nosso próximo episódio.